Bom dia. E aí, Átila, bom dia, Shalom. Bem-vindo aí. Deus te abençoe. Você, sua família. Glória a Deus. Vamos compartilhar aí com os irmãos da SEMP, de Águas Claras, de Monte Gordo. Vamos estar compartilhando aí para que a gente possa estar começando. Daqui a pouco nós estamos começando. Nosso profeta Samuel vai estar conosco aí nessa manhã. E Deus vai nos abençoar de uma forma muito especial e maravilhosa. E Atila, o áudio, ele está bom? Me diga aí, por favor, por gentileza. O áudio está bom? Tá legal o áudio? Shalom, irmã Andresa. Jesus te abençoe. Glória a Deus. Andresa, o áudio tá bom aí? Tá chegando bem aí? O áudio para você tá legal? Tá direitinho aí? Glória a Deus. Aí se você puder compartilhar aí com os irmãos aí de Monte ou de Águas Claras, tá bom? Vou estar aqui compartilhando também com os irmãos aqui de Monte Gordo para estar conectados também nessa manhã com Escola da Graça, só que em uma outra pegada. A gente vai estar fazendo um trabalho aqui bastante glória a Deus. A maneira de estar tá ótima aí. O irmão Fernando também está aí. Bom dia, irmão Fernando. Shalom. Jesus abençoe. Daqui a pouco estamos dando início a esse. Vai ser hoje de uma pegada, né? A gente vai estar falando hoje sobre as verdades bíblicas sobre o dinheiro. A verdade é que eu estou fazendo algumas perguntas a Samuel, daqui a pouco ele vai estar entrando aí. E a gente vai estar começando. Eu queria pedir a vocês que estão aí, no caso, Fernando, essa Andresa, né, que está fazendo pelo celular de Átila, pudesse, no nome do Senhor Jesus Cristo, estar compartilhando aí. Fernando compartilhando com os irmãos aqui de Águas Claras, aqueles que ele conhece, daqui de Águas Claras, que você tem o zap, por gentileza, compartilhe. E Átila com o pessoal daí de Monte Gordo aí, mandando o link o Andresa mandando o link da live, né? Se eu apertar do lado do aviãozinho, tem lá escrito pouco apontou, e aí você joga, ou pode botar lá no grupo da igreja, se você quiser também, não tem problema não. Com o grupo aí cai, todo mundo pode pegar no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos aqui ver, vou estar aqui. Vou estar aqui compartilhando. Manina chegou também aí. Bom dia, irmã Nina. Shalom. Paulo também chegou aí. Bom dia, Paulo, nosso mestre aí. Ó. Bom dia, Jesus abençoe. Então, hoje a gente vai estar falando, fazendo aqui umas perguntas ao profeta Samuel a respeito de verdades bíblicas sobre o dinheiro. Verdades bíblicas sobre o dinheiro. Se vocês quiserem anotar esse tema aí que vai ser de hoje, aí vocês anotam para que a gente pudesse estar compartilhando com vocês, né? Prepara a sua Bíblia também.
sempre usa a Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Ele esteja compartilhando aí, daqui a pouco o Samuel vai estar aqui com a gente aqui, ele vai estar chegando aqui, vou aceitar ele aqui, prontinho, daqui a pouco está entrando aí, para estar com a gente nessa manhã, Escola da Graça, de uma maneira diferente. E aí, pastor, bom dia, tudo bem? Shalom. Bom dia, Samuel. Shalom, como é que tá, Nieri? Como é que tá tudo aí? Família? Tudo bem, graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos começar, né? São verdades bíblicas sobre o dinheiro. Verdades bíblicas sobre o dinheiro. A gente vai orar, mas eu queria pedir a você para que estivesse compartilhando, para que mais irmãos, mais pessoas possam estar nessa manhã, porque vai ser de uma relevância muito grande essa questão de falar de verdades bíblicas sobre o dinheiro, entendeu? E Deus vai te abençoar nessa manhã, vai te abençoar hoje grandemente através dessa live, tá bom? Não esqueça de preparar a sua Bíblia, a gente vai ver alguns textos bíblicos também, eu acredito nisso, né? Como o tema e a proposta de hoje é essa, verdades bíblicas sobre o dinheiro. Vamos orar a Deus e depois que a gente orar, a gente vai começar a falar a respeito dessas verdades bíblicas sobre o dinheiro. Pai, eu agradeço a Ti pela vida daqueles que estão conectados e pela vida daqueles que irão se conectar ao decorrer dessa live. Eu te peço, ó Pai, que nada venha intervir, nada venha atrapalhar, que nada venha impedir daquelas pessoas que querem se conectar, venham se conectar para que possa aprender sobre essas verdades bíblicas sobre o dinheiro. Que o teu nome nesta manhã venha ser glorificado e que cada filho teu, que cada filha tua possa aprender, e eles possam também, no momento oportuno, fazer perguntas também. Pai, no nome de Jesus, que a tua mão graciosa, poderosa, que está sobre a minha casa, essa unção, essa graça, que está sobre a minha casa, também está sobre a casa de cada um dos que estão conectados. E a mão do Senhor, que está sobre a casa, sobre a família, sobre a vida de cada um dos teus filhos, venha dar a eles graça, venha dar a eles entendimento a respeito do que vai ser dito, do que vai ser falado através das escrituras, da palavra, de nação do teu doce e maravilhoso Espírito Santo. E esta manhã, cada um dos que estão conectados e os que irão se conectar possa ser impactado por tudo quanto vai ocorrer nesta manhã. Eu oro a Ti e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? No decorrer, vocês podem ir compartilhando verdades bíblicas sobre o dinheiro. Eu acredito que o profeta Samuel ele vai ler algum texto, alguma palavra. Eu tenho um texto para ler, mas eu queria deixar para ele só relembrar daquele texto que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E por causa desse amor ao dinheiro, muitos se desviaram da sua fé. Aí depois ele pode falar, porque ele que vai estar respondendo algumas perguntas, tá bom? Verdades bíblicas sobre o dinheiro. A nossa live hoje será em um modelo de entrevista sobre o assunto que Samuel escreveu ao longo desse e-book. Então, o modelo dessa live de hoje justamente vai ser esse. Vai ser essa entrevista com Samuel, nosso profeta, justamente sobre esse assunto que ele escreveu no seu e-book. Então, gostaria que Samuel, logo de início, pudesse falar alguma coisa para que depois eu pudesse começar dentro de algumas perguntas que estão aqui prontas, formuladas, para que eu possa fazer com ele. Eu queria deixar ele, nesse tempo, aí, um pouco à vontade para que ele pudesse se expressar, falar algo aí, e aí depois a gente começa com as perguntas. Pode ficar à vontade, Samuel. Tá certo. Bom dia, irmãos. Shalom para quem está chegando. Se estiver chegando aí, compartilhe essa live para 2, 3 pessoas. Tenho certeza que você, juntamente com quem você convidar,
será edificado. Enfim, né, esse e-book ele tem vários pontos onde eu tento desmistificar alguns conceitos que foram construídos, né, ao longo do tempo de pessoas como elas sendo cristãs, elas construíram e a gente vai abrindo os textos ao longo do e-book e vai sanando essas dúvidas e vai retirando essas crenças que foram construídas de forma equivocada e que, né, a gente vai estar ouvindo algumas coisas aí ao longo do tempo e que ao longo do tempo que você vai lendo o e-book, eu tenho certeza que você vai desconstruindo essas crenças. A gente precisa entender que a nossa vida hoje é resultado das crenças que nós construímos ao longo do tempo. E as doutrinas que muitas das vezes foram passadas de forma equivocada para a gente, elas vão fazendo com que a gente venha levar uma vida completamente distante daquilo que Deus projetou para nós. O que eu entendo, lendo a palavra de Deus, é que o que Deus projetou para as nossas vidas é uma vida de prosperidade. É por isso que Jesus Cristo ele falou: eu vim dar a vocês vida e vida em abundância. Quando você vai ver a etimologia da palavra em grego abundância, está falando em abastança, está falando em plenitude. Então, é isso que eu entendi, é isso que eu observei estudando a Bíblia. É que Deus tem vida em abundância. Entretanto, tem muitos ambientes, muitos lugares, muitas pessoas que não acreditam nisso. Passam um evangelho distante daquilo que Deus realmente projetou para o ser humano. Samuel, eu queria saber de você, começando com a primeira pergunta, o que te levou a escrever sobre esse assunto? O que Exata, te levou a escrever sobre este assunto? exatamente isso, pastor, que eu acabei de falar. O que me levou a escrever sobre esse assunto é a dificuldade da igreja, a dificuldade das pessoas de compreenderem a ideia a ideia do dinheiro e da fé cristã. Esse foi um dos principais pontos. A observação de que muitos cristãos não compreendem o que realmente Deus projetou para a vida delas. Quantas vezes eu já vi pessoas recitando, né, o texto que o senhor acabou de falar aí, há um tempo atrás, eles falam de forma equivocada. O que eles falam? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fora vários outros conceitos que foram construídos ao longo do tempo, que foi que foi escrito de forma completamente errada, que foi ensinado, melhor dizendo, de forma completamente errada. E o que isso resulta? E o que isso culmina? Isso culmina em cristãos que estão completamente tristes, que estão completamente distantes daquilo que o Evangelho pode nos conceder. Isso resulta em um enfraquecimento, pastor, do próprio Evangelho do Reino. Porque o que eu entendo é, quanto mais nós somos cristãos prósperos, cristãos abençoados, isso vai resultar em uma propagação maior do reino. Isso vai resultar em um alcance maior de pessoas. Quanto mais recursos nós temos, mais nós somos generosos, mais nós somos dizimistas, mais nós somos ofertantes e mais pessoas serão alcançadas através dos nossos recursos. Esse é um dos principais objetivos da prosperidade, é que outras pessoas sejam alcançadas com aquilo que nós temos, com aquilo que nós carregamos. Então, esse foi um dos motivos, essa foi uma das perspectivas que eu tive quando eu comecei a escrever sobre esse assunto. A deficiência das pessoas de compreenderem sobre o dinheiro e sobre a teologia sobre a Bíblia. E vale Interessante. destacar, pastor, que se alguém tiver alguma pergunta aí ao longo da live, pode estar fazendo que a gente vai estar aqui respondendo. Pronto. Excelente. Então, essa primeira pergunta foi essa. O que
levou, no caso Samuel, a escrever sobre esse assunto. Então, ele já acabou de dar a resposta aí, porque ele escreveu. Quando ele falou do texto que eu havia falado, eu estava até esperando ele concluir para poder falar, mas não precisa nem falar mais, né? E gostaria também de, em cima dessa própria aí, fazer não uma pergunta, mas eu acho que ele colocou algo interessante. Muitas pessoas, ela diz que o amor ao dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro é a raiz de todos os males, mas as mesmas pessoas que muitas das vezes dizem isso são um tanto presa ao dinheiro. Fala até isso, mas presa ao dinheiro, né? Tira outra parte do texto, mas é presa, como ele colocou, na oferta, no dizima, no investe no reino e tal. A gente percebe isso, eu percebo isso dessa longa trajetória minha de muitos anos de missionário, de pastor, e a gente percebe, entendeu? Mas vamos para a segunda parte, ou a segunda pergunta. Pastor, quanto menos as pessoas entendem do que Deus planejou, do que Deus preparou para a vida delas, de forma na vida financeira, mais amor elas vão ter. Porque o que elas vão ter é ausência. Entendi. A ausência dos recursos financeiros vão trazer sérios problemas para a vida dela. Então, é por isso que eu digo que esse é um assunto que precisa ser ensinado, precisa ser conversado. Porque quando a pessoa entende o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, o que a Bíblia fala sobre os recursos financeiros, que todas as vezes que Jesus pontuou sobre o dinheiro não foi de uma forma pejorativa, não foi para que as pessoas não devessem tê-lo, mas sim não tê-lo em seu coração. Quando a pessoa vai entendendo isso, ela diz, não, na verdade, eu sou muitas das vezes uma pessoa que falo sobre, eu falo contra isso, porque isso está no meu coração. Porque no dia que tiver no meu bolso, eu falo sobre isso de forma tranquila e eu sou generoso. Eu aplico os princípios que estão sobre isso. Então, quanto menos a gente fala sobre esse assunto, quanto menos a gente entende, mais problema a gente vai ter sobre dinheiro. Samuel, você lembra, é legal essa questão, e é muito bom porque eu vou contar uma experiência que eu tive, você já sabe qual foi a experiência. Eu e Samuel, nós temos um negócio junto, né? Que é a Vida Saudável. Nós somos sócios, trabalhamos juntos já, acho que já tem mais de 4 anos, Samuel, já? Mais ou menos isso. Mais ou menos uns 4 anos. E não sei se você lembra que eu fiz um voto, eu estava conversando com ele, fez fazer um voto desse período agora, eu dar 20% de tudo que eu ganhar da Vida Saudável. E assim eu fiz, no dia que o valor chegou em minha mão, que a gente fez as compras, né, no fornecedor, e além de fazer a compra no fornecedor, a gente dividiu o lucro. E dentro desse lucro, a primeira coisa que eu fiz foi tirar desse lucro 20%. Eu coloquei porque eu disse que eu queria fazer isso. Eu quero investir mais no reino, eu quero ter para investir mais no reino. Só pensei nisso. Quando foi sábado, em casa, eu não precisei sair. Isso é o maior testemunho, ele pode até comentar. Eu vendi, deixa eu ver, 2, 4, 5, uns 5 produtos eu vendi. Ainda vendi para mim mesmo. Eu também comprei um para mim. Um não, 2 para mim mesmo. Fora os meus 2 que eu comprei, porque assim, eu sou sócio da empresa, mas eu não pego, eu compro também, entendeu? Eu aprendi isso com o Samuel, com o Paulo, eles falam muito naquele trabalho que eles fazem, naquela live que faz no dia de sexta-feira, né, que é sobre os empreendedores, sobre aquelas pessoas que eles convidam e que, né, É o papo de negócios. o papo de negócios, e aí eu compartilho também, eu assisto, e aí aconteceu isso, aí eu vendo Samuel falando que é essa questão, não, eu não estou fazendo isso porque eu sou pastor, eu não estou fazendo isso porque eu sou missionário, não, é como ele falou, porque eu entendo o reino, eu compreendo o reino, eu recebi a revelação da graça, eu recebi a revelação do Pai, eu recebi os códigos do reino. Isso, Paulo, papo de negócios. Eu recebi os códigos do reino, então eu vou seguir aquele código que eu sei que funciona. Eu sempre digo assim, eu fiz às vezes uma frase, não sei se dá até lá no meu Instagram, na parte do feed, todas as vezes que você
investe no reino, você corre um grande perigo de ser grandemente abençoado. Todas as vezes que você investe no reino de Deus, em qualquer área da tua vida, você corre o grande risco de ser grandemente abençoado. Mas vamos aqui à segunda pergunta. O que você pensa, Samuel, sobre prosperidade? O que você pensa, Samuel, sobre prosperidade? Baseado naquilo que eu escrevi, eu não falo só a minha perspectiva pessoal, trazendo aquilo que eu encontro nas Sagradas Escrituras, trazendo aquilo que eu encontro na Palavra de Deus. A prosperidade, ela não se resume somente ao âmbito financeiro. A Bíblia vai falar sobre uma prosperidade plena, que é uma prosperidade que alcança o espírito, a alma e o corpo. E o que significa essa prosperidade na etimologia da palavra? Ela significa crescer sempre. Crescer sempre. Então, prosperidade é você estar sempre em desenvolvimento. É você estar sempre crescendo. Por isso que a prosperidade, ela não pode ser confundida somente com recursos, somente com dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não está em crescimento intelectual, não está em crescimento pessoal, não está em crescimento espiritual. Então, a prosperidade é você estar sempre avançando, é você estar sempre crescendo, é você estar sempre avançando. Quando a gente lê a Bíblia não dá espaço para estagnação. A Bíblia não dá espaço para você ser a mesma pessoa que você era antes. A Bíblia não dá espaço para você continuar com as mesmas habilidades que você tinha no ano passado. Você precisa progredir, você precisa avançar. Se você olhar as parábolas do talento, o problema do rapaz que recebeu né, e talento também está falando ali sobre dinheiro, né? Na realidade, a parábola está falando sobre recursos financeiros. O que recebeu o problema dele é que ele não prosperou. Ele enterrou. Ele não trabalhou bem com aquilo que ele recebeu. Então, a ideia da prosperidade financeira é: continue trabalhando bem com aquilo que eu te dei e avance para que você venha alcançar mais, sempre mais. Tanto que o que recebe 12 e o que recebe 5, eles progrediram, eles receberam mais e mais. E é sempre assim, né? Deus nos confia coisas, Deus nos confia projetos, Deus nos confia recursos, Deus nos confia dons e talentos e habilidades, e o que Ele quer que a gente faça? Que a gente prospere com isso, que a gente avance. Então, a prosperidade é você estar em constante crescimento, constante evolução. Interessante, Samuel, que quando a gente olha para a vida de Daniel, na província da Babilônia, aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente percebe que havia neles uma prosperidade plena, não é isso? Com certeza. Uma das histórias que eu mais gosto de citar, né, e tem um capítulo que eu decidi escrever exclusivo sobre isso. O tema lá vai ser governo excepcional, excepcional. Eu falo sobre governo e eu explico um pouco sobre essa prosperidade que existia na vida de José. O crescimento progressivo que aquele jovem teve foi assim extraordinário. Um cara que, para o ambiente que ele foi conduzido, era improvável dele crescer, era improvável dele avançar. Entretanto, em cada esfera, tanto na casa de Potifar quanto na prisão, como governador, ele prosperou em tudo. Porque há quem diga que o ápice da prosperidade de José seria ser governador. Não, não é isso. Prosperidade é você crescer sempre. Como governador, José cresceu e José fez com que o Egito se tornasse na maior potência mundial. Então é isso, é você crescer. Não é só você chegar em um cargo, não é você só chegar em um ambiente de destaque e dizer, cheguei, beleza, estou próspero, não. É você continuar avançando, é você continuar crescendo. E é isso que eu vejo na vida de José. Um homem que conseguia ter o governo de Deus em sua vida e ele governava em todas as esferas e por isso que foi um homem muito próspero. Aí, irmãos, aí você a gente está aqui, verdades bíblicas sobre o dinheiro, né? Temos essa segunda pergunta que o nosso profeta Samuel respondeu aí, que ele está a respeito do e-book,
que ele escreveu a respeito de dinheiro, do dinheiro baseado nos princípios bíblicos, ele fala sobre dinheiro. Então, ele falou sobre prosperidade, mas não falou de uma prosperidade só em uma área, mas falou de uma prosperidade plena. O desejo do Pai que tenhamos é essa prosperidade plena, né? Ela vinha começar pelo relacionamento com o Pai e, por último, lá financeiro, porque Deus, ele é todo organizado em tudo que ele faz. Ele não quer que a gente seja só abençoado em uma área, mas abençoado em todas as áreas da nossa vida, ou seja, uma prosperidade plena, como ele acabou de falar. Aí a Nina está dizendo aqui, já quero ler esse livro. Tem a irmã Nice também, que está aí com a gente também, que está lá no pé de uma live, né? Ela está em Feira de Santana. Que Deus abençoe a senhora, a sua família, aí sua filha, seu genro, seu neto, tá bom? Que Deus te abençoe. Samuel, eu queria até te lembrar, né, que essa questão da vida saudável foi algo que sua mãe foi que falou comigo, não foi? Lembra? E aí Sim. surgiu ela falando comigo, depois eu compartilhei com você. Então, ela tem também uma participação nesse Vai negócio. querer os royalties, não, pastor? Tem que dar os royalties para ela aí, uma parte dos lucros. Por fé em Deus, receba essa palavra profética seguro aqui, ó, em nome de Jesus. Creia nos seus profetas, né? E prosperarei. Amém. Eu queria fazer a terceira pergunta, Samuel. Por que Bom, os cristãos muitas vezes veem a prosperidade como algo que não é de Deus? Porque os cristãos muitas das vezes veem a prosperidade como algo que não é de Deus. é uma pergunta muito interessante. E tem um texto, eu até preguei esse texto já tem algum tempo, onde eu ouvi muitas pessoas citarem, e é incrível que as pessoas citavam esse texto exclusivamente para pessoas que elas julgavam que tinham, que eram ricas, que tinham bastante dinheiro. É aquele texto que Jesus fala do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantos pastores, quantos pregadores abriam esse texto e diziam: olha, você que é empresário, você que faz isso, você que faz aquilo, você que mora em Guarajuba, você que mora em Alphaville, você que mora na Barra, você que mora. E falavam isso e diziam: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final vocês perderem a sua alma? Aí o crente que estava lá sentado, ouvindo esse sermão, ele dizia: é verdade, eu sou crente, eu estou aqui, eu não moro em Alphaville, eu não moro em X e tal, eu não tenho recursos, a minha alma já está alcançada, a minha alma já está salva. Glória a Deus. E eles pegavam esse texto e citavam exclusivamente para as pessoas que tinham recursos. Não só esse texto, mas outros textos, quando Jesus pega e fala com o jovem rico: doa tudo que você tem, doa tudo que você tem e segue, que aí você vai alcançar a sua salvação. E aí os cristãos, ouvindo essas coisas, quando os cristãos, eu estou dizendo, pastor, todos esses textos que eu estou aqui falando, né, quase todos, ele está lá no e-book e eu vou desmistificar esse texto, trazendo a realidade que esse texto é. Um outro texto que as pessoas falam muito, você não pode ter o seu coração dois senhores. Ou você vai agradar um e vai odiar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí o cristão foi ouvindo tudo isso e dizendo: tem que ser pobre. Eu não tenho que ter recurso nenhum, eu não tenho que ter absolutamente nada. Então, foi daí que os cristãos criaram a ideia, né? Fora também, né? Não vou entrar muito nesse assunto, em um contexto da teologia da libertação, né? Histórica no Brasil, e não só no Brasil, mas em várias partes do mundo,
a teologia da libertação, onde pegaram e pintaram um Jesus completamente desprovido de prosperidade. E eu, no e-book, afirmo que Jesus é altamente próspero. E eu te provo isso com vários textos e várias perspectivas, e com base naquilo que ele ensinava e naquilo que ele fazia com a sua vida. Então, esse é o problema. Esse é o problema, pastor. É a má interpretação dos textos bíblicos, é a má interpretação do objetivo que Jesus veio cumprir nessa terra. Qual era o objetivo? O objetivo de Jesus era morrer. Então, tem muitos cristãos que não entendem o objetivo central de Cristo, não entendem absolutamente nada, e aí eles constroem uma visão de que a prosperidade financeira é algo que não deve ser real na vida de um cristão. O conhecimento, Andrés, é isso mesmo, gera crescimento. O conhecimento também nos traz a revelação dos princípios de Deus, que acabou de ser dito também, né? Pastor, Oi? a Bíblia vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, os cristãos muitas das vezes estão perecendo, não só no âmbito financeiro, mas em outras áreas, pelo fato deles não entenderem a palavra, deles não terem o conhecimento verdadeiro da palavra. São muitas axiologias hoje em dia. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, mas pouca gente diz o que realmente está escrito na palavra de Deus. Oséias 6,3, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. Nós estamos nessa live falando sobre verdades bíblicas sobre dinheiro. Temos aqui, Samuel, a nossa quarta pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer suas perguntas, pode fazer, que Samuel ele vai responder. Paulo está falando aqui, a crença errada gera resultados negativos. Diga aí, Samuel. A crença errada gera resultados negativos. Exatamente, a gente falou até um pouco já sobre isso e posteriormente eu vou falar sobre isso. A crença errada, né? O cristão se fundamentou na palavra de forma equivocada, né? Que não é a palavra de Deus, mas é a axiologia humana, e por conta disso se separou daquilo que Deus realmente projetou para a sua vida. Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que queria que você comentasse também, em cima dessa pergunta que foi feita. Foi a terceira, né? Porque os cristãos muitas das vezes veem a prosperidade como algo que não é de Deus. Fala daquele texto, tem um texto da Bíblia que o Senhor ensinando aos discípulos, ele fala assim, ele diz assim, não sei se é Jesus ou é o apóstolo Paulo que fala, acho que é Paulo, que ele diz assim, como Deus pode colocar em suas mãos, confiar em vocês, coisas eternas, coisas celestiais, se você não sabe lidar com as coisas materiais, com as coisas terrenas, você não sabe administrar, você não sabe lidar com ela. Entendeu? Eu acho muito interessante aquele texto, está dentro disso aqui, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo da prosperidade cristã justamente por esse fato, entendeu? De não saber lidar no momento com o dinheiro, entendeu? E isso leva ele a não ter acesso ou acessar essas questões espirituais que o Pai tem para dar a essa pessoa. Não sei se você chegou a compreender. Eu entendi, e é verdade. Isso é a má gestão pessoal, porque os recursos financeiros também têm muito a ver com o nosso emocional. Então, muitas pessoas ainda não têm o seu emocional, o seu psicológico preparado, blindado. Eu falo muito sobre isso, né? Ao longo do e-book eu trago também algumas perspectivas acerca disso. E o que a gente precisa entender é que o dinheiro ele é como se fosse uma caixa amplificadora. Imagine, pastor. Depois a gente lê essa pergunta. Imagine, pastor. O dinheiro é como se fosse uma caixa amplificadora.
Uhum. Imagine que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você está em um ambiente onde tem 1.000 pessoas e você começa a falar. Só que essas 1.000 pessoas não estão conseguindo te ouvir, porque você não tem uma caixa de som, você não tem um microfone. De repente vão te dar um microfone. E agora você está conseguindo falar de forma bem tranquila e as 1.000 pessoas estão te ouvindo. Isso é o dinheiro. O dinheiro é uma caixa amplificadora que ele tem o poder de potencializar aquilo que você já é. O dinheiro tem o poder de potencializar aquilo que já é. Você já é. Por quê? Porque o dinheiro também traz poder. Então, o dinheiro, muitas das vezes, tem gente que diz que o dinheiro corrompe as pessoas. Não é. O dinheiro, ele só revela quem as pessoas são. Então, o cristão, ele não lida bem, muitas das vezes, consigo mesmo, tem problemas emocionais que precisam ser resolvidos. Se eu não falo só para cristão, mas qualquer pessoa, problemas emocionais, crenças que foram construídas, pessoas que foram humilhadas e que muitas das vezes vão humilhar outras pessoas quando tiverem recursos, é muita coisa envolvida. Então, enquanto ele não resolve isso, ele muitas das vezes está afastando o que Deus tem para a vida dele. Eu até ministrei, pastor, não sei se o senhor lembra, sobre os discípulos. Sobre os discípulos. Os discípulos, ele recebem o milagre da pesca maravilhosa. Isso aqui é uma mensagem, né? Eu ainda não falei sobre isso em nenhum lugar, mas eu vou trazer aqui fresquinho para vocês. Os discípulos efetuam uma pesca maravilhosa. Diz a Bíblia que as redes começam a se romper por conta do peso da quantidade de peixes. E aqui, pastor, eu pego uma lição. Os discípulos colhem aqueles peixes, colocam no barco e diz a Bíblia que quase o barco vai a pique, quase o barco vai afundar. Logo, a gente não só afunda com a escassez de peixe, a gente pode afundar na multiplicação dos peixes. O muito pode afundar o nosso barco. Se a gente não entender o propósito, se a gente não saber o que fazer com a multiplicação, o sucesso também derruba, o sucesso também afunda o barco. Então a gente precisa ter muito cuidado em saber ao lidar com essas coisas. Mas por que às vezes a gente não lida bem? Porque a gente não tem uma boa gestão emocional, uma boa gestão intelectual. A gente não é autogestor de nós mesmos. A gente não foi ainda aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Então é basicamente isso. Tem uma pergunta aí? Oi, irmão, se vocês tiverem a pergunta, façam as perguntas. Deixa eu aqui. Tem uma pergunta aqui, né? Foi até de Andresa. Aqui, Quando nós entendemos que nós que somos os senhores do dinheiro e recebemos o que a palavra diz, aprendemos a tratar o dinheiro de outra forma. Nós que fazemos ele nos favorecer. Não é isso? Com certeza. Com certeza. Quando nós entendemos que é nós que governamos os recursos, e, irmãos, no e-book eu vou trazer para vocês 2 discípulos ocultos de Jesus que eram milionários, milionários. Eu mostro para vocês, né, qual é a oferta que eles entregaram a Jesus e nunca Jesus falou nada a eles sobre o dinheiro que eles tinham. Por quê? Porque eles que governavam o dinheiro. Os recursos deles estavam a qualquer momento disponível para o reino, disponível para o ministério de Jesus. Então eles eram altamente prósperos, financeiramente falando, eles eram ricos, e Jesus nunca falou de dinheiro com eles. Por quê? Porque o dinheiro deles não estava no coração, estava no bolso. Samuel, às vezes a gente também, quando você estava falando aí, essa pergunta de Andresa é muito, muito interessante, nessa questão do governo, eu percebi que por 3 vezes aconteceu algo comigo assim, que agora eu lembro assim. A primeira foi quando eu fui fazer o primeiro, me parece que o primeiro encontro, e a gente não tinha um recurso suficiente. E muitas das
vezes o Pai, ele nos pede algo, ele não pede algo que a gente tenha muito para dar. Muitas das vezes ele pede a gente aquilo que a gente tem. Ou seja, uma quantidade que ele pede que a gente possa analisar e dizer assim, não, se eu der isso aqui, eu vou ter falta. Então, Deus ele vai pedindo nesse jeito. Ele falou comigo e ministrou sobre o valor da poupança que eu tinha, que era um valor, e eu tirei todo aquele valor para investir no reino. Depois teve os dois relógios, como você sabe, foi um relógio foi aí em Águas Claras, quando o pai me falou, pega esse relógio e entregue, pega esse relógio e dê para o pastor. E o pastor tinha vivido uma situação parecida e o senhor mandou que eu entregasse. Depois foi um relógio também aqui em Monte Gordo. Quando eu cheguei, ele ministrou para que eu entregasse e desse como oferta. Então, eu queria até que você falasse sobre isso, que eu acho isso muito relevante para aquilo que Deus, lá na frente, Ele quer colocar nas nossas mãos. Ele sempre pede da gente algo individualmente, foi uma experiência minha, não estou colocando aqui como isso vai ser doutrina, que todo mundo vai acontecer, pode também acontecer, não sei se já aconteceu alguma vez com você, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, que eu acho muito importante isso dentro da questão do governo. Me fala aí. Quando Jesus estava em uma casa, uma mulher veio e ofereceu a Jesus uma oferta. E a Bíblia vai dizer, né, que um dos discípulos questiona Jesus e diz a Jesus: que desperdício, Jesus. Essa mulher oferece esse nardo puro, que poderia ser vendido por 300 denários. O que significa 300 denários, pessoal? 300 dias de trabalho. Cada denário era o que aproximadamente um trabalhador recebia naquela época por dia. E quando o discípulo fala que era Judas Iscariotes, poderia ser vendido por 300 denários, é que o perfume valia mais, mas com facilidade ele seria vendido por 300 denários. E aquela mulher oferece a Jesus, quebra e lava os pés de Jesus. E o que isso eu aprendo, pastor? Aquela mulher entregou algo extremamente valioso a Jesus. Por quê? Porque ela entendia que tinha um propósito. Então é basicamente isso. Quando uma pessoa que é dirigida por Deus e pelo Espírito Santo, ela entende determinados princípios bíblicos, ela vai fazer aquilo que ela percebe que o ambiente que o ambiente está conduzindo para ela fazer. Aquele era um ambiente profético, aquele era um ambiente onde Jesus estava precisando de uma unção para que posteriormente ele fosse entregado como cordeiro. Vamos agora à quarta pergunta. Se você quiser fazer sua pergunta, você vai fazendo, mas eu queria fazer a quarta Tem pergunta. um comentário aqui interessante, né? Assim sendo, eu vejo que a missionária aqui, assim sendo, eu vejo que as pessoas não viverão prosperidade plena por conta de não saber administrar. Com certeza, com certeza. Muitas pessoas não viverão porque não entenderam aquilo que José ensina, mas mais para frente a gente fala sobre isso. Se a gente não falar hoje, a gente fala na próxima live. Com certeza. A pergunta número 4 é: na sua visão, Samuel, o dinheiro pode atrapalhar a comunhão do cristão, do filho com o pai, do cristão com Deus? Ele só atrapalha se essa pessoa ela não conseguir entender o porquê daquilo. Só atrapalha nessa esfera. Eu sempre digo, a gente tem que olhar para os dois lados. E eu faço uma pergunta para você que está nos acompanhando. Será que a falta de dinheiro nos atrapalha na nossa comunhão com Deus? Será que você observe isso? Será que a falta também não atrapalha? O muito atrapalha? Pode atrapalhar. Mas a falta será que atrapalha? Será que viver o tempo todo preocupado com as contas que precisam ser pagas, isso não atrapalha, isso não suga a sua energia?
Quando a gente vai entendendo sobre energia, existem diversas coisas que sugam a nossa energia. Nenhum pai de família vai ficar feliz cheio de dívida. Cheio de dívida. Isso vai sugar a energia dele. Pô, o que é que meu filho vai comer amanhã? O que minha esposa vai comer amanhã? O que eu vou comer daqui a 3 dias? Isso suga energia, pessoal. E isso, obviamente, vai atrapalhar o nosso desenvolvimento. E aí eu te faço uma pergunta. Se você tiver a tranquilidade que todas as suas contas estão pagas, está tudo pago, graças a Deus. Isso vai te atrapalhar ou isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar. Por que vai te ajudar? Porque você vai ter muito mais energia para ser entregue. Então, a prosperidade ela só atrapalha se você não entende o propósito disso. Ela só atrapalha se tiver no seu coração. Se isso tiver borbulhando no seu coração, isso dirigir as suas atitudes. Agora, se não dirigir as suas atitudes e o que dirigir for o Espírito Santo, com certeza você vai ficar muito mais tranquilo, você vai ter uma vida muito mais em paz. Porque para mim, pastor, é isso que Deus promove. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O que Jesus está falando antes? Sobre comida, sobre bebida, sobre vestimenta, sobre as necessidades básicas que nós temos nessa terra. Todas as necessidades básicas que nós tivermos, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, serão supridas. Ou seja, eu vou ter tranquilidade. Eu vou ter tranquilidade por quê? Porque Deus está comigo, Deus está me suprindo em tudo que eu necessitar nessa terra, eu vou ser suprido por Ele. Então tá aí a questão. Será que o dinheiro atrapalha ou ajuda? A falta dele vai atrapalhar. A falta dele vai atrapalhar. Agora, quando você tem, quando ele não está no seu coração, aí é glória a Deus e aleluia. Samuel teve um negócio, Tiago Brunet, falou um negócio que me chamou muita atenção, eu ri como aquele dia também com ele. O cara fez uma pergunta, eu não lembro como foi a pergunta, e ele respondeu assim, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Ter dinheiro é bom pra caramba, agora não ter ruim. Mas deixa eu te Quando falar uma você coisa, Samuel. tem, vem diversos problemas, mas é porque as pessoas acham que não tem problema, né? Cada pessoa tem um problema em um grau. Então, quem tem dinheiro tem vários problemas também. Só que eu vejo que existe mais bons do que bons. Samuel, eu acho interessante também você estar falando aí que naquelas duas passagens da multiplicação dos pães, vê se você lembra. Na primeira, Jesus multiplica os pães, né? Os 5 pães e 2 peixes, 3 peixinhos, e na segunda com 7 pães. Só que antes da multiplicação, os discípulos ficam preocupados. E aí Jesus diz assim para eles, assim, vocês não lembram não dos 5.000 homens que comeu? Entendeu? Então, muitas das vezes, esse esquecimento daquilo que Deus realiza faz com que as pessoas entrem nesse campo emocional. Eu acredito que está muito ligado também à questão financeira, dinheiro. Quando se tem um imprevisto, mesmo tendo dinheiro, acontece um problema, acontece algo. Algumas pessoas, por não ter essa gestão emocional e esse relacionamento espiritual, independente das circunstâncias da vida, devemos estar firme no relacionamento com o Pai. Eu estou falando dentro da perspectiva de prosperidade, porque a primeira prosperidade é a prosperidade no seu relacionamento com o Pai, porque as outras, elas vêm depois, vêm descendo as outras, a emocional, a sentimental. Então, essa ligação com, em primeiro lugar, o reino, esse relacionamento com o pai, como filho, vai nos aliando às outras, né, a todas as outras prosperidades, né, para que se construa essa prosperidade plena, mas tem essa necessidade, porque tem esse texto que ele fala com os discípulos, e tem um outro texto, quando você falou, do próprio Jó, quando passa pelo momento mais difícil, que ele perde tudo, mas ele ainda continua. Eu queria até que você falasse, Jó ainda continua, né, com aquele relacionamento com o pai. Mesmo a mulher se colocando daquele jeito, mesmo os amigos dele falando que falou com ele, mas ele continua confiando no pai, independente das circunstâncias. Fala um pouco sobre isso.
Não, pastor, acho que o senhor já deu exemplo, já explicou o que precisava ser explicado. É porque se eu for me alongar aqui, o nosso tempo não vai dar. Vamos agora na quinta pergunta. Nós estamos nessa live Verdades Bíblicas sobre Dinheiro. Se você tiver sua pergunta, faça, tá bom? Vamos aqui na pergunta número 5, Samuel. O que mais, Samuel, te impactou ao longo da sua escrita sobre esse tema? O que mais, Samuel, te impactou ao longo da sua escrita sobre esse tema? Eu vou destacar aqui porque assim teve várias descobertas ao longo que eu estava escrevendo esse e-book, teve várias descobertas, né? E o meu projeto é futuramente lançar um livro físico. O que mais me chamou a atenção, vou destacar aqui dois pontos. É sobre governo, sobre governo, o entendimento que eu tive na escrita sobre governo, os pontos assim que me chamaram muito a atenção, que mexeram muito comigo quando eu estava escrevendo, governo e sobre a vida de Jesus. É incrível quando você vai escrever sobre algo, né? E você acha que conhece muito, mas quanto mais você estuda, mais você entende que não conhece muito. Então foi basicamente isso. Falando sobre Jesus, falando um pouco sobre a sua história de extrema prosperidade, de extrema abundância, que é o contrário do que eu ouvi muita gente falar, né? Eu ouvi muita gente falando, por exemplo, eu já vi gente dizendo, né? Pega um texto, e esse é o texto base lá do capítulo, Jesus o Mendigo, é o capítulo que eu escrevi, pastor, é o nono capítulo do e-book, Jesus o Mendigo, e o texto é baseado na afirmativa que Jesus vai dizer, ele traz uma resposta para um fariseu, ele vai dizer, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Na semana que vem a gente pode falar sobre esse assunto. E as pessoas construíram a ideia de que Jesus não tinha onde dormir, Jesus não tinha onde deitar sua cabeça, Jesus não tinha uma moradia. E aí você estudando, você entende que o pessoal não falou nada sobre isso. O cristão pouco sabe sobre Jesus. Um homem que tinha abundância de tudo. Então esses dois pontos aí, pastor, sobre governo, né, onde eu traço um pouco sobre a criação, o início de tudo, e o governo que Deus passou para o ser humano, e a execução desse governo em vida, e também sobre a história de Jesus me chamaram muita atenção e mexeram muito comigo. Esses dois pontos. Glória a Deus. Agora a gente vai aqui para essa quinta pergunta que você impactou. Você falou sobre o governo, né? Lá no seu livro você fala mais de uma forma mais abrangente Não, sobre aqui eu não estou o falando governo. nada, pastor. Aqui eu não estou falando nada. Na semana que vem, Ah, a gente pode falar sobre um capítulo. pronto, A gente pode falar sobre um capítulo. Se os irmãos também tiveram umas perguntas, a gente pode estar respondendo. Mas na próxima semana a gente dá continuidade. tranquilo. Vamos aqui a sexta pergunta. A sexta e última pergunta. Eu gostaria também de falar com vocês aí. Se vocês tiverem uma pergunta para fazer, vocês podem ficar à vontade de fazer a sua pergunta. Samuel vai estar respondendo a sua pergunta, tá bom? Pode ficar tranquilo, porque as perguntas elas vão abrir janelas e portas, vai iluminar você, vai te trazer um esclarecimento, um entendimento acerca das verdades bíblicas sobre o dinheiro. Sexta pergunta. Nessa última pergunta, fale para quem está nos acompanhando 3 segredos para a prosperidade financeira. Só um momentinho. Nessa última pergunta, Samuel, fale para quem está nos acompanhando 3 segredos para a prosperidade financeira. Muito pouco, Samuel. Se você tiver uma caneta aí, pegue a caneta para você anotar. É muito importante que você anote. Não confie somente de sua mente. Anote.
Ele vai falar de 3 segredos para a prosperidade financeira nesse momento, tá bom? Pode ficar à vontade, Samuel. Pronto, eu vou me basear em 3 pontos bíblicos que eu acho assim de suma importância. A palavra vai dizer que assim como nós pensamos, assim como imaginou, isso ele é. Ou seja, o que esse texto quer dizer? Que como uma pessoa imagina, como uma pessoa pensa, ela vai se tornar. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você ter prosperidade financeira é redefina as suas crenças. A gente está falando aqui sobre isso. Muitas pessoas construíram, muitos cristãos construíram uma crença equivocada sobre o dinheiro. E por conta disso, eles se afastam do dinheiro. Eles se afastam dessa bênção que Deus tem para nos dar. Dessa bênção que Deus tem para nos conceder. Então, cuidado com o que você acredita. Cuidado com o que você pensa. Quando você estiver estudando a palavra sobre esse assunto, observe, olhe para dentro de você e pergunte-se qual foi a crença que eu estabeleci na minha vida sobre esse assunto. Será que de fato eu creio que Deus tem uma vida próspera para mim? Será que eu creio que a prosperidade é algo de Deus? Então, você precisa redefinir essas crenças. Olhar para a palavra de Deus e observar quais as crenças que você tem. Porque se você tiver uma crença errada, você pensa sobre isso e isso vai fazer com que você venha se tornar. Como você pensa, assim você será. Se você tem crenças erradas, você não vai pensar da forma certa. Agora, quando você tem as crenças certas, você vai pensar da forma certa. Imagine se José pensasse que Deus não tinha algo grande para a sua vida, que Deus não tinha prosperidade para a vida dele. Ele iria afastar a bênção de Deus da sua vida. Então, cuidado com a sua crença. Cuidado com a sua crença. Primeiro, redefinir as crenças. Segundo, multiplicação de talento. Multiplique as habilidades que Deus te confiou. Multiplique o talento que Deus te confiou. Não resuma a sua vida somente à sua profissão. Vou repetir. Não resuma a sua vida somente à sua profissão. Seja uma pessoa que está em constante multiplicação. O que recebeu 5 talentos, diz a Bíblia, que saiu da presença do seu Senhor e imediatamente foi multiplicar. Imediatamente começou a negociar, diz as Sagradas Escrituras. Ele saiu negociando, ele saiu multiplicando aquilo que o seu Senhor havia lhe confiado, que foi os 5 talentos. Então, esteja sempre multiplicando aquilo que Deus te confiou. Quer seja um recurso, quer seja uma habilidade, quer seja um dom, quer seja um talento, multiplique. E terceiro, nunca se esqueça do que José falou para o povo que estava perdendo tudo na crise. Oi, Samuel. Eu vou sair aqui, vou para o banheiro, porque agora começou a chover, como aqui ainda não tem forro. Mas agora não vou conseguir ouvir. Acho que não vai atrapalhar, não. Não está atrapalhando, não. Tá não? Tá não. Fique tranquilo. Estou tranquilo. O terceiro e último. Nunca se esqueça da palavra que José deu para o povo de Faraó. O povo de Faraó trocou tudo o que eles tinham. Eles tinham dinheiro, eles trocaram por pão. O povo tinha gados, trocou por pão. E o povo tinha terras e trocaram por pão. No período da crise. E por último, eles se venderam como escravo para Faraó. E a palavra de José foi: vocês vão se tornar escravo de Faraó. E vocês vão plantar. E eu vou te dar um segredo para você nunca mais precisar serem escravos. Porque toda pessoa que vive correndo atrás de pão, ela vai ser escrava. Toda pessoa
que sai correndo e que vive correndo atrás de pão será escrava. Ele vai dar um segredo que ele vai dizer: de tudo que você colher, 20% vai para Faraó. 20% vai para Faraó. E eu vou te dar um segredo. De tudo que vocês escolherem, 20% vocês vão tirar. E vocês vão replantar para que vocês venham ser livres da mão de Faraó. E qual é o segredo aqui, Samuel? De tudo que você ganhar, separa um valor. De tudo que você ganhar, separa um valor. Aquele povo aprendeu que a liberdade era a constituição de um caixa, a constituição de uma reserva. Se eles tivessem reserva, se eles não fossem aquele povo que ia atrás do pão, mas que entendia o segredo da semente, que entendia o segredo de replantar as sementes, eles nunca tinham se tornado escravos. Eles nunca tinham se tornado escravos. Então guarde esses 3 segredos. Redefinir as crenças, multiplicar talento e sempre guardar uma fração daquilo que você recebe, guardar uma fração daquilo que você ganha. Foi isso que me fez alcançar diversas coisas. Foi essa mentalidade de sempre separar uma parte dos meus recursos para o meu futuro, para a liberdade, para investir no meu negócio. Enfim, é isso, pastor. 3 segredos. E aí, Samuel, definiu essa parte, hein? Oi? Já definiu essa parte aí? Não entendi. Vamos tirar uma foto ali, a gente vai fazer uma foto, um print, e a gente vai pedir a vocês para que vocês postem as 3 respostas que Samuel deu, os 3 segredos sobre prosperidade financeira. Você vai escrever as 3, uma delas, e botar lá. E aí, na semana que vem, no próximo domingo, eu vou estar dando, eu tenho um e-book aí, eu vou te dar de presente para você, tá bom? Vou mandar para Samuel, ele vai dar uma olhada e depois ele vai mandar para vocês, tá bom? E aí vocês vão responder sobre as perguntas que ele fez, que você anotou, escreveu, você vai colocar lá e vai marcar ele, tá bom? E aqueles que ainda não seguem ele, que siga ele, né? Faça seguir e tal. Vai ser uma bênção de Deus. Eu vou pedir a Samuel para que ele dê as considerações finais e ele ore também pela nossa vida, né? Para que Deus continue nos abençoando, nos dando essas graças. 3 princípios importantes, Paulo falou aqui. 3 princípios muito importantes. Muito legal. Amém. A minha consideração final é te convidar para o próximo domingo e te convidar a fazer perguntas no próximo domingo. Vai ser a nossa última live sobre esse tema, né? Verdades bíblicas sobre dinheiro. O nome do e-book é 10 verdades bíblicas sobre o dinheiro. E aí por isso que veio esse tema aí de hoje. Então a minha consideração final é te convidando para o próximo domingo e te convidando a trazer perguntas sobre essa temática, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito você em conhecimento, vai abrir muito a sua mente sobre esse assunto, porque o meu desejo é cada vez mais ver o povo de Deus próspero, ver o povo de Deus abençoado, ver o povo de Deus expandindo em todas as áreas da sua vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, de não ver mais o povo de Deus perecendo nesse assunto que é tão importante. É tão importante, eu vejo pessoas que amam o reino, mas muitas das vezes não tem como contribuir, não tem como ajudar. E quando você entende aquilo que a palavra de Deus te convida a viver, você diz, não, eu vou avançar, eu vou com certeza fazer com que o reino de Deus se expanda. Eu um dia desse falei lá aqui na igreja sobre esse assunto. Quando eu era mais novo, pastor, eu tinha um pensamento, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 15 anos, e um dia eu me fiz um questionamento. Como é que
todos os meses eu vou estar ajudando na obra, como todos os meses eu vou estar contribuindo de uma forma. E daí eu comecei a estudar sobre investimento. E é incrível isso, né? Eu comecei a estudar sobre investimento, eu disse, rapaz, se eu tiver uma quantia X, todos os meses eu vou conseguir contribuir até o dia que eu partir. Foi esse pensamento que eu comecei a investir, né? E é incrível que tudo que eu estou experimentando hoje vem também de uma mentalidade lá atrás de querer contribuir, de querer abençoar o reino, né? Então é basicamente isso. Essa é a minha vontade, é ver o povo de Deus cada vez mais próspero, para que o reino se expanda, para que você venha trazer para a sua família o melhor, para que você não viva uma vida de tanta dificuldade, de tanta luta. A gente precisa viver uma vida tranquila. E eu entendo que quando a gente pega os princípios que estão na palavra e aplica nas nossas vidas, a gente vai experimentar isso. A gente vai viver uma vida abundante, a gente vai carregar, sim, uma tranquilidade em todos os aspectos, uma prosperidade plena. Vamos É, orar? Samuel, antes de você orar, deixa eu só dar um aviso aqui bem rápido. Hoje eu estarei em Águas Claras. Lá a gente vai sentar à mesa, né, com o Pai. Temos a Santa Ceia do Senhor. Vamos sentar à mesa com o Pai, né, ceando juntos. E estarei lá ministrando a palavra. E no domingo, aqui também, Monte Gordo, é você, profeta, o mestre Paulo, que vai estar ministrando a palavra? Isso vai ser eu. Quarta-feira é Paulo. Pronto. Então, hoje o profeta Samuel vai estar ministrando a palavra aqui em Águas Claras. Né? O Monte Monte Gordo. Gordo vai ser algo assim poderoso e abençoador também. Não esqueça também, vou estar avisando também nos Instagram, mas eu queria avisar já desde agora que no dia 27, dia 28 de março, o pastor Sandro vai estar aqui conosco, né? Que é a minha cobertura espiritual, e ele vai estar ativando, né? Na ativação, uma imensão, e Deus vai te abençoar grandemente, tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar com o nosso profeta Samuel, vai estar orando pela gente. Que Deus abençoe as suas famílias, as Amém. suas casas aí, que essa graça, essa glória, essa unção, essa presença que está aqui no quarto da minha casa esteja também sobre sua casa. Não só sobre o quarto, Amém. mas todas as áreas da tua casa, tá bom? Profeta Samuel orando e encerrando. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa e a tua palavra, Deus, a cada dia possa se manifestar na vida dos teus filhos. Tudo que foi escrito nesse e-book, tudo que o Senhor também, eu tenho certeza que o Senhor me inspirou e me revelou para transmitir para as pessoas que irão ler em algum dia, em algum momento isso, que as verdades que estiverem ali possa alcançar os lares dos teus filhos nesta manhã. Que os teus filhos a cada dia possam alcançar uma vida próspera, uma vida abundante, no Amém. nome do Senhor Jesus Cristo. A gente sabe a dificuldade que o nosso país está enfrentando. A gente sabe a dificuldade que muitos lares estão vivenciando. Mas eu acredito, ó Deus, que aquilo que muitas pessoas irão enfrentar e vão passar, os filhos de Deus não irão passar, porque eles são supridos pelo Senhor. A multidão que seguia Jesus foi alimentada por Jesus. Agora, as pessoas que não andavam com Jesus não foram alimentados por ele. E eu te peço, ó Deus, que aqueles que são os teus filhos, que se agarram na tua palavra, que a tua bênção, que a tua prosperidade possa estar sobre os lares deles. Eu não sei as necessidades que eles estão enfrentando, mas eu acredito no Deus provedor, eu acredito no Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O mesmo Deus que proveu todos os apóstolos, o mesmo Deus que proveu o profeta no deserto, é o mesmo Deus que nos provê hoje, é o mesmo Deus que nos abençoa hoje. E eu profetizo sobre os lares dos teus filhos a tua bênção, a tua prosperidade, o shalom de Deus sobre cada Amém. casa, sobre cada família,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ô, meu profeta Samuel, eu agradeço a você, que Deus continue te abençoando, dando a você, profeta, sabedoria, graça, entendimento, que a cada dia você guarde tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, acerca do seu chamado, acerca daquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida na vida de outras pessoas. Deus, ele te criou com propósito, esse propósito de você tocar pessoas e dar destino a Amém. pessoas. Eu acho que é muito importante, no próximo domingo você está aqui, você vai baixar os downloads e ter esses princípios de como saber entender as verdades bíblicas sobre o dia. Então, só baixando os downloads, só pegando essas revelações, esses códigos do reino, esses princípios do reino, e estabelecer na sua vida. E pode ter certeza que é certíssimo. As coisas vão acontecer e o nome do Amém. Pai vai ser glorificado através da sua vida, e você vai poder, através dos códigos, dos princípios do reino, viver a prosperidade plena em todas as áreas das vossas vidas. Tá bom? Deus te Amém. abençoe. Um beijo para você. Shalom. Shalom. Amém. Muito obrigado, irmãos. Um forte abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau.